Boa noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos abordar hoje, é o capítulo 24, itens de 13 a 19. A força da fé e carregar a própria cruz. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os nossos corações se elevem, as nossas mentes se abram para as energias maiores que descem sobre esta casa em forma de luz, levando a todos nós à busca de um conhecimento e uma evolução espiritual que estamos destinados. Vou começar a preleção de hoje falando um pouquinho sobre Joana de Ângeles. Ela nos fala que amar é dever de todas as criaturas e ninguém pode se eximir de fazê-lo. Compreender esse amar que Joana fala não é o amar que nós conhecemos no dia a dia, por mais profundo que possa ser. Esse amar que ela fala é o amor como Jesus nos demonstra. É o amor pleno, na sua plenitude, estamos a caminho disso. E esse amor ele deve ser incondicional, não há condições impostas. Ele tem que chegar a uma totalidade com uma experiência de auto-iluminação e de auto-libertação. Essa auto-iluminação e essa auto-libertação é encontrar o nosso Deus interior, para que nós possamos ser plenos. Muitas vezes ouvimos nas preleções, nas palestras, que nós estamos rumo à perfeição. Mas perfeito, como Jesus já nos disse, é somente o Pai. Nós estamos rumo à plenitude como espíritos que somos. Essa plenitude é o amor incondicional em espírito que somos. Porque enquanto nós somos seres humanos, encarnados ou desencarnados, próximos ao nosso orbe, nós estamos numa faixa predominante do ego, do nosso eu, da nossa individualidade. E nós vamos pensando somente em nós. Por isso que não somos capazes de amar. Nós estamos meio que presos a alguns caprichos que nos escravizam e que são decorrentes da nossa atitude de outras existências. Mas à medida que nós vamos amando dentro das nossas limitações, nós vamos diluindo essas amarras que são dolorosas, que nós já experimentamos em outros tempos. E essa liberdade vai nos trazendo uma alegria. É como se nós cantássemos um hino de louvor, onde nossos corações se abrem plenamente. As nossas paisagens das nossas emoções e dos nossos sentimentos vão se transformando, como se fosse um feixe de ternura, de ação dignificante, uma paz que vai irradiando de nós e muitas vezes não sabemos nem explicar o porquê. Muitas vezes chegam até nós e dizem: nossa, hoje você está irradiando paz. É que nós estamos já envolvidos numa sintonia vibracional de amor que estamos tentando praticar. Joana de Ângeles nos fala que assim é o amor de Jesus homem, não Jesus espírito. É um amor integral, total, incomum, aberto ao pensamento do divino e mergulhado nele. Imaginem isso, um pensamento aberto ao divino e mergulhado nele. Esse é o amor de Jesus, para com todos, sem exceção. Mas para isso, agora nós entramos no tema do Evangelho, é necessário a coragem da fé. A fé que se expressa em nós, em cada um de nós, na medida em que nós vamos adquirindo confiança em torno de algo. Nós só temos fé quando nós adquirimos confiança em alguma coisa. E a fé, como nós conhecemos no momento, ela pode ser natural, já vem conosco, de experiências passadas, ou ela pode ser adquirida. A fé adquirida é o que nós estamos fazendo no dia a dia, através das experiências da atual vivência. Como é que eu sei quando a fé é natural e quando ela é adquirida? A fé natural é aquela que é espontânea, ela está em nós. Ela é simples, ela não precisa de reflexões, ela não exige raciocínio nosso. Ela é uma característica normal de cada um. Exemplo, aquela pessoa tem uma fé
que eu não consigo ter. Já ouviram isso? Como ela tem essa fé? De onde ela tira essa fé? É uma fé natural. Ela já adquiriu em tempos passados. Faz parte do seu espírito. E por isso, como nós temos vivências diferenciadas, não temos a mesma fé de cada um. A fé de cada um de nós é diferente. Umas mais, outras menos, mas todos nós carregamos fé dentro de nós. A fé, para ser adquirida, ela é uma conquista do pensamento. Nós precisamos pensar sobre isso. É uma elaboração da razão, do nosso eu racional. A fé adquirida, que nós vamos apreendendo e estudando, ela tem parâmetros para se manifestar. Toda fé que não tem parâmetros de manifestação cai naquilo que Kardec e a espiritualidade nos diz, que é a fé cega. A fé que não cogita, que não estabelece limites. E nós só vamos fortalecendo a nossa experiência de fé com os fatos que vamos vivendo. Essa base, essa lógica, esse comportamento, essas realizações do dia a dia vão criando em nós um pensamento e uma experiência humana. Todos nós temos experiências humanas baseadas em fatos, em acontecimentos, sejam eles agradáveis ou não. Mas todos nos ensinam algo. Todos fortalecem em nós um alicerce. A fé em nós, ela procede de vivências passadas. Nós, em espírito, enfrentamos situações em outras existências, circunstâncias que nós experimentamos e que deixaram resultados em nós dos métodos que nós utilizamos para superar essas ocorrências. O que nós utilizamos na época para superar situações e circunstâncias que poderiam ser agradáveis ou não. Isso trouxe um resultado para nós. Algo se solidificou em nós. Lembre que eu falei no início que a fé se solidifica em algo? Quando ela se solidifica, ela se torna inabalável. Mas enquanto isso não ocorre, a nossa fé é dúbia, ela é inconsistente. Portanto, a fé é o bastão, é o alicerce indispensável para novos aprendizados, para que nós possamos progredir rumo à plenitude. A fé, ela tem que se apoiar na razão. A razão é algo que questiona. Quando eu questiono, eu estou tendo discernimento, estabelecendo diretrizes comportamentais para mim mesmo, a fim de que eu não acredite de uma maneira cega naquilo que estão me dizendo. Acredite porque é um dogma. Por acreditar, por ser dogma, algo imposto que não devo questionar, eu posso ser levado ao delírio do absurdo, ao fanatismo. Eu posso ser levado a uma questão de uma ingenuidade de uma criança totalmente inexperiente da vida. Por isso que a fé tem que se apoiar na razão. Por isso estudamos, por isso praticamos, por isso experimentamos. A fé vai nos amadurecendo. Quanto mais nós nos solidificamos no conhecimento em algo, mais maduro nós nos tornamos. E através desse amadurecimento nós começamos a ter condutas. E essas condutas vão coroando de segurança os resultados que nós vamos colhendo. Que resultados são esses que nós vamos colhendo diariamente? Nos empreendimentos que nós exercitamos todos os dias. Quais são os nossos propósitos? No que eu me firmo? Ele traz um resultado para mim. Portanto, nós que já buscamos a fé, nós vamos reconhecendo os limites das nossas próprias forças. E não vamos nos aventurando mais em empresas, em experiências que podem comprometer a nossa resistência e levando-nos à falência moral. Falência moral que nós entendemos aqui é não acreditar mais em si. Quando nós perdemos a crença em nós mesmos, a fé em nós mesmos, estamos em falência moral.
porque não estamos fazendo uso do nosso discernimento, da nossa razão e do nosso conhecimento que foi colocado graciosamente para nós evoluirmos e progredirmos dia a dia. É importante compreendermos para a nossa própria tranquilidade. Como espíritas que somos, muitas vezes nós caímos no questionamento se estamos realmente fazendo aquilo que o Evangelho nos prega. Acreditamos que não. Mas isso é um engano. Por isso nós temos o limite entre a fé e a ação. Aquilo que eu acredito em algo e como eu vou agir. A prática diária da doutrina. Isso tem que ser levado em conta para nós tomarmos as nossas decisões sobre aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu não vou fazer. Livre-arbítrio. Mas dentro da fé que eu escolho, eu não posso mais me culpar, porque aquilo que a consciência, o meu conhecimento me permite. Não posso ir além, porque eu ainda não tenho a coragem da fé para esse além. Outros já possuem. E é necessário que entendamos por que Jesus disse: aquele que me confessar, tiver fé, e me reconhecer diante dos homens, não temer, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, homem como nós, está dizendo isso, mas ele está dizendo que vai reconhecer em espírito, não como os homens reconhecem. E aquele que me renegar, isto é, não tiver fé em mim e na boa nova, nas minhas palavras, no meu evangelho, diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse renegar não é o desprezo, porque nós não tivemos coragem, não é isso. O renegar é porque ainda não estamos prontos e temos que continuar a caminhada, a jornada. Não podemos ser acolhidos por não estarmos prontos em um campo de fé ao qual nós não correspondemos. É apenas isso. E quando Mateus fala isso, e Lucas vai reforçar dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, Lucas muda o sentido, ele diz assim: o Filho do Homem, Jesus encarnado, também se envergonhará daquele que se envergonhar de Jesus, quando vier na sua glória, agora em espírito, e na glória do Pai e dos santos anjos, dos espíritos puros. Precisamos entender que a palavra santo quer dizer sadio, são, sem mácula, sem nenhuma mancha. Por isso chama-se santo. Joana de Ângeles nos conta uma bela história para compreender o sentido da fé. Uma história que nós já conhecemos, mas eu vou contar do jeito que Joana conta. Ela diz assim: um pai aflito, desesperado, prostra-se aos pés de Jesus pedindo socorro ao seu filho. Quando nós nos prostramos aos pés de alguém ou de algo, demonstramos fé. O sentimento de compaixão daquele homem, o sentimento de compaixão que ele irradiava pelo desespero de ver o filho daquela forma, sensibilizou Jesus. O seu drama, o drama do filho enfermo, era que esse filho era tomado por uma força desconhecida, que o atirava de um lado para o outro, ameaçando-lhe a vida, tirando-lhe as energias, sem possibilidade de libertação. Olha o desespero do pai ao ver o filho diariamente dessa forma. Jesus, conhecendo o insondável do ser humano, o que é o insondável do ser humano? O espírito. As sombras que nós ainda carregamos. Se compadeceu e cindiu, abriu as trevas que envolviam aquele jovem. Olhou para o passado daquele jovem, previu quando ele delinquiu, quando ele agrediu aquele que o estava assediando então, e criando esse vínculo de ódio entre o perseguidor, o obsessor, que não cedia no propósito infeliz que se impusera. Ele não cedia. Esse obsessor, aturdido na sua insânia, na sua loucura, não raciocinava.
nem se apiedava daquele que lhe sofria a vingança, caindo sem o perceber no mesmo erro de que fora vítima anteriormente. Joana conta que, ao contato com Jesus, o obsessor restabeleceu de súbito a razão, o discernimento. Deu-se conta do mal em que estava fazendo. E num átimo de segundo se arrependeu, afastou-se do campo mental do obsediado, do seu hospedeiro, desvinculou-se de imediato das energias que estavam em torno, que o auxiliavam, ao ouvir a voz clara e forte do Mestre e recebendo o influxo do seu pensamento compassivo. Olha o amor. Jesus não estava condenando. Jesus não estava expulsando. Jesus não estava enxotando. O influxo do seu pensamento compassivo, deixando de malsinar, de agredir o outro, para cuidar da própria sombra. O obsessor percebeu que precisava cuidar da própria sombra, que era responsável pelo ódio que ele carregava, não mais o outro, pelo desejo de vingança, pela inferioridade moral em que se jazia, em que estava. Muitas vezes nós estamos nesse padrão, sem o perceber. E é necessário uma voz compassiva, um pensamento que atua sobre nós para que nós possamos nos desvincularmos dessa vibração insana. E vejam o que acontece ao redor desse momento maravilhoso que se passa na história do Mestre. Todos aqueles que estavam ao redor do Mestre, fazendo esse processo de desobsessão, era natural que brilhassem todos eles, particularmente nos discípulos que estavam juntos, a fé. Porque era algo insólito que estava acontecendo e eles estavam vendo. E os discípulos, meus amigos, estavam decepcionados nesse momento. Porque eles já tinham tentado curar aquele jovem e não conseguiram. Por que não conseguiram? Pela inépcia deles, pela incapacidade. Eles não eram portadores da fé que Jesus pedia para que eles fossem. Eles tentaram de todas as formas ajudar aquele jovem, com amor, com bondade, orientando, mas eles não conseguiam obter êxito. Por quê? Assim como nós, eles não se davam conta de que para cada espírito em sofrimento, a terapia é diferente. Para cada um de nós doentes, podemos ter aparentemente a mesma doença, mas a terapia para cada um de nós é diferente. Porque o sofrimento aparente para todos o mesmo, não é o mesmo como nós imaginamos. Ele depende da classe moral em que nós estamos. Ele depende do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E, portanto, a gama da necessidade, dos recursos que aquele espírito precisava, não era aquela que os discípulos de Jesus estavam dando. Como é que nós imaginamos que esses discípulos de Jesus tentaram desobsidiar aquele jovem? Da forma como muitos ainda hoje tentam fazer. Porque quando falta-nos a fé profunda, a confiança, para nós conseguirmos bons resultados naquilo que nós nos propomos, o que nós fazemos? Nós nos esbravejamos. Nós gritamos de uma forma exterior e até interior, e era isso que eles estavam fazendo, porque eles viam isso o tempo todo. Jesus estava ensinando uma nova forma de trabalhar, de agir na fé. Então eles gritavam com aquele jovem, como nós ouvimos por aí ainda hoje: afasta-te, demônio, não te é permitido permanecer nesse corpo. Aos gritos, aos brados,
ao invés de se utilizarem do conhecimento da fé. E Jesus vai ensiná-los como fazer. Por que isso? Porque a fé em Jesus era a certeza do próprio poder que ele possui. Ele tinha fé nele, da perfeita sintonia que ele tem com o Pai, com Deus, a quem ele recorria sempre que necessário. E como ele diz para nós que nós somos deuses e que podemos fazer muito mais do que ele está nos dizendo também que devemos recorrer ao Pai sempre que necessário, com fé. Porque quando nós recorremos ao Pai sempre que necessário, nós já sabemos por antecipação os resultados que nós vamos recolher. Já sabemos. Lembram que a fé é a confiança em algo? E essa fé em algo é uma força que vai se irradiando. É uma energia operante em ação. Vai se irradiando e começa a remover as montanhas das dificuldades que nós carregamos. Aplana as arestas dos conflitos que nós vivenciamos. Mina as resistências que se opõem à marcha do nosso progresso espiritual e permite que nós carregamos a nossa cruz. Porque nós, seres humanos, nós vamos transitando no processo evolutivo. Invariavelmente nós somos crucificados. Sabe por quê? Os problemas que nós mesmos elaboramos. Vamos experimentando dores, amarguras, que somente nós vamos libertar quando resolvermos pela nossa transformação interior. E daí é que nós compreendemos que Jesus, sabendo que os seus discípulos teriam que pagar um atrevimento de proclamar e viver a nova era, sabia que eles iriam ser sacrificados, porque estavam trabalhando contra a ignorância, que predominava e ainda predomina. Por isso que ele deixa explícito que para segui-lo, nós iríamos perder a nossa liberdade, nós iríamos perder o direito à existência física, seríamos sacrificados, mas nós teríamos valores muito maiores do que aquele que estava ao nosso redor, e eles estão, porque nós vamos adentrar o campo adimensional da imortalidade. Portanto, a aspiração máxima de cada um de nós é trabalharmos com fé na realização que nós devemos entregar a nós mesmos com afinco, com disposição. Não é pelo outro, é por nós. Fé em nós. E a fé em nós nos fortalece. Ela é necessária para carregarmos a nossa cruz. Que cruz é essa? A cruz das doenças físicas e mentais. A cruz do desencarne de um ente querido por suicídio, ou por idade, ou por doença. A cruz do abandono. A cruz das injustiças morais e sociais que vemos o tempo todo. Precisa força de fé, não blasfemar. Aprender como espírito que somos na saúde e na doença. Compreender que não estamos sós. A espiritualidade nos ampara e nos diz que Jesus nos ama e espera por todos nós. E não vamos nos impor as questões mesquinhas da vida. É necessário alcançarmos as metas, romper com aquilo que é considerado ideal hoje. Como é que eu consigo romper e que eu sei com que eu devo romper? Tudo aquilo que é legítimo, estabelecido e que predomina em círculos viciosos dos poderosos não cabe mais a nós. Círculos viciosos de pessoas poderosas que são consideradas ideais, temos que tomar cuidado. Porque assim como nós, eles também desencarnarão. Serão consumidos na sua essência orgânica, mas as suas vidas continuarão como as nossas continuam. A vida é apenas uma. Temos infinitas existências. E sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. E como co-criadores, podemos agir em harmonia com as leis imutáveis do Pai ou contra elas. A escolha é nossa. Carregar a nossa cruz e a nossa fé é a nossa escolha individual.
Jesus não se propõe a carregar a cruz de ninguém. Ele nos diz que nós podemos tornar a nossa cruz mais leve, dependendo das escolhas que façamos. Escolher com discernimento e equilíbrio o campo vibracional que desejamos vivenciar. Escolher com discernimento e equilíbrio o padrão dimensional que ainda pretendemos seguir. Compreender, então, que carregar a cruz e a coragem da fé exige de nós atitudes diárias. Muitas vezes nos sentiremos desanimados, abatidos, incrédulos, mas saibamos que o Pai confia em nós. Jesus nos disse que Ele se ia para preparar para nós outras moradas. Nós estamos fadados a isso, a irmos para outras moradas. O campo energético vibracional nosso hoje não é o mesmo de 1000 anos atrás. Estamos progredindo, estamos avançando. A coragem da fé, a nossa cruz, modifica o plano vibracional do nosso planeta. Modifica o plano vibracional da nossa humanidade. E nós, como herdeiro de nós mesmos, voltaremos a esse planeta melhor, adequado já para o bem. E um dia chegaremos a mundos onde não existe mal. Onde o mal que lá existe é o bem que nós conhecemos aqui. Perceberam? O bem que nós conhecemos aqui é o mal desses outros mundos. Estamos fadados a isso. Coragem, força, esperança, fé e confiança em nós mesmos, e sairemos vencedores, com a plenitude nos alcançando. Seremos o selfie que Joana de Ângeles nos diz. Não haverá mais sombra em nós. Nós seremos a energia positiva e a negativa em equilíbrio, porque precisamos das duas, mas em plenitude, em harmonia. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nós todos, como os irmãos que somos, confiemos uns nos outros, assim como Jesus confia em todos nós. Boa noite a todos, aguardem o passe e sejam receptivos no passe. O passe é uma ação de fluidos. Alguns doam e outros recebem. Se alguém doa e eu não quero receber, não tem sentido. Mas se eu vou e contribuo com a recepção, Senhor, aqui estou aberto para receber aquilo que me é digno, eu estou colaborando com o passe e estarei muito mais aliviado do que se eu apenas me colocar à disposição de receber, sem agir.